convido toda a igreja a que abramos a Escritura Sagrada do Evangelho de João, capítulo 10. João, capítulo 10, faremos a leitura nesta manhã dos versos 1 a 6, dando sequência à nossa série de exposições desse Evangelho. Mas retornamos hoje e finalizaremos no capítulo 11, conforme a nossa proposta inicial. Evangelho segundo João, capítulo 10, dos versos 1 a 6, assim diz a palavra do nosso Deus: em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Irmãos, uma das imagens mais lindas da Escritura Sagrada é a do pastor. Talvez você concorde comigo. Não somente o de pastor de ovelhas, de rebanhos do antigo Oriente Médio, mas de Deus se revelando, se apresentando na Escritura Sagrada ao seu povo, como pastor do seu povo, e o seu povo sendo ovelhas do seu pastoreio. E mais ainda, quando você chega no Novo Testamento, Jesus se revela como o cumprimento do Antigo Testamento. Ele é o nosso pastor. Ele é o grande pastor das ovelhas. Ele é o sumo pastor, quem cuida, quem morre pelas ovelhas, quem salva as ovelhas, quem cuida das ovelhas, quem guarda as ovelhas, quem conduz as ovelhas. Eu quero meditar com vocês nesta manhã, nesta linda imagem, nesta passagem que há ricos ensinamentos, conforto, consolo e segurança, esperança para todos aqueles que pertencem a esse rebanho do Senhor Jesus. Na última mensagem, se você recorda, no capítulo 9, nós vimos que Jesus, ao sair do templo, ele realizou o seu sexto sinal, sexto milagre, curando aquele cego de nascença. E outra vez, atestando a sua divindade e atingindo o alvo desse evangelho, para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e para que crendo tenhais vida no seu nome. E a cura do cego gerou diferentes reações. Nós vimos, primeiro, dos vizinhos, dos versos 8 a 12 do capítulo 9, ficaram surpresos, relutantes em crer. Do próprio homem, versos 35 a 38, reagindo com fé, ele deu bom testemunho. Mas teve a reação dos fariseus, dos versos 13 a 34, gerou um embate de Jesus com os fariseus. Eles interrogaram o homem curado 2 vezes e chamaram os pais do ex-cego, que sabiam que o filho havia sido curado por Jesus, mas não testemunharam. O verso 22 explica o porquê do capítulo 9, eles tinham medo de serem expulsos da sinagoga. Enquanto os fariseus reagem com incredulidade, rejeição e expulsam aquele homem, está no verso 34 do capítulo 9. Sim, foi o que aconteceu. O homem foi excomungado, ele foi expulso do serviço religioso divino. Mas dos versos 35 a 38 diz que ele foi acolhido por Jesus. Jesus foi ao seu encontro e acolhe ele. É muito importante isso para o capítulo 10, é uma sequência lógica. Por quê? Nós temos 2 atitudes bem contrastantes aqui. A primeira dos fariseus, os religiosos, expulsando aquele homem do serviço de Deus, da sinagoga, e Jesus, por outro lado, indo ao encontro desse homem e acolhendo esse homem. E o texto finaliza com Jesus pronunciando um juízo solene a eles. O capítulo 10 é uma continuação lógica e cronológica do capítulo 9. Essa é a primeira consideração muito importante de nós entendermos nessa manhã. Ele é a sequência do diálogo de Jesus, de enfrentamento de Jesus com os fariseus. Os 2 capítulos estão intimamente ligados. Ou seja, no início do capítulo 10, então,
é uma continuação desse discurso de Jesus aos fariseus, em que ele se utiliza de uma parábola, é chamado aqui, é uma alegoria, na verdade, indicando que Jesus tem em mente os fariseus quando ele pronuncia esse discurso do capítulo 10. Aqui talvez surgiu algumas perguntas, né? Na sequência depois, né? Quem que veio matar, roubar e destruir, né? Vamos deixar para o próximo domingo. Ele tem em mente os fariseus a pronunciar esse discurso. E essa é a primeira consideração que você precisa ter em mente. A segunda é que o verso 6 já nos mostra o final, o resultado do discurso de Jesus a eles. Eles não compreenderam o sentido que Jesus estava dizendo. Mais uma vez, eles não compreenderam. E apesar da nossa tradução, a ARA aqui, traduzir o conteúdo de Jesus como parábola, não é a mesma palavra grega utilizada pelos demais evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas. Eles utilizam outra palavra para parábola, porque o evangelho de João, vocês lembram, ele não tem parábolas. Ele não tem. A palavra grega descreve mais uma alegoria. Aqui, a NVI e a NAA, talvez alguém tenha em mãos aí, já traduz como comparação. Porque é isso que você tem em João, comparações. Jesus é a porta, ele é o pastor, né? Você tem comparações. A alegoria, ela é usada para efeito de comparação, e quase tudo tem um significado, nem tudo. A parábola tem um ponto só, então existem diferenças. Mas a grande consideração, aqui, lembrando disso, e que Jesus tem em mente os fariseus, é que a figura do pastor utilizada aqui, ela tem como pano de fundo não só o pastoreio no Antigo Oriente, mas as escrituras do Antigo Testamento. E isso é muito importante. A própria terra de Israel, ela era utilizada para o pastoreio, para a agricultura. Pastores conduziam seus rebanhos, de dia, de noite guardavam seus rebanhos, trabalho perigoso, um trabalho constante, vigilante. O pastor estava disposto a conduzir as ovelhas, proteger as ovelhas, dar a vida pelas ovelhas. Essa imagem, ela é muito conhecida dos seus ouvintes fariseus, em um contexto do ponto de vista histórico, social e cultural. Essa imagem é conhecida. Mas quando você olha para o Antigo Testamento, você vê que essa figura, que Jesus fala aqui, tem pano de fundo no Antigo Testamento. Que com frequência, Deus é chamado, o Antigo Testamento se refere a Deus como pastor e o seu povo como o seu rebanho. Salmo 23, o Senhor é meu pastor e não me faltará, nada me faltará. Salmo 77, 20, por exemplo, o teu povo tu conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e Arão. Salmo 78, 52, fez sair o seu povo como ovelhas e o guiou pelo deserto como rebanho. Salmo 79, 13, quanto a nós, o teu povo, ovelhas do teu pasto. Salmo 80, verso 1, dá ouvidos ao pastor de Israel. Salmo 95, verso 7, ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto, ovelhas da sua mão. Salmo 100, verso 3, sabei que o Senhor é Deus, somos o seu rebanho, do seu pastoreio. Ou profecias como Isaías 40, 11, como pastor apacentará o seu rebanho. Mas o pano de fundo aqui em João 10 é Ezequiel 34. E eu li com vocês na liturgia, se vocês verificarem novamente, dos versos 1 a 6, Ezequiel 34, vem a palavra do Senhor ao profeta do cativeiro, e é por isso que o povo está no cativeiro também, em condenação, é uma denúncia aos falsos pastores da época de Israel, dos versos 1 a 6 que nós lemos, e dos versos 7 em diante, Deus diz, ele condena os falsos pastores, e ele diz que ele mesmo virá ao encontro, ele mesmo pastoreará as suas ovelhas. Verso 13, tirá-las-ei dos povos, e as congregarei dos diversos países, apacentá-las-ei de bons pastos nos altos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei. Mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com justiça.
Porque no verso 10, o profeta condena os falsos pastores e diz: eu demandarei as minhas ovelhas, porei termo no seu pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmas. Quando Jesus então, quando o profeta, Deus fala por meio do profeta e condena os falsos pastores. Mas no verso 23 de Ezequiel 34 diz assim: suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará, e o meu servo Davi é que as apacentará, ele lhe servirá de pastor. Davi estava morto há muitos anos aqui, estava morto há muitos anos. Essa é uma promessa da vinda do Messias, de Cristo. Então, o pano de fundo aqui é de como os falsos pastores tratam as suas ovelhas, tratavam em Ezequiel, e Jesus vai falar deles aqui, como um paralelo de Ezequiel. Vocês são falsos pastores como eles, lá em Ezequiel, e como Deus então cuida das suas ovelhas. Por isso o contraste em Ezequiel, capítulo 34, verso 11, eu mesmo vou apacentar as minhas ovelhas. E então, aqui em João capítulo 10, Jesus se utiliza desse contraste que está lá em Ezequiel, entre o falso pastor e o verdadeiro pastor, e discursa aos seus ouvintes. Jesus condena os fariseus, chamando os fariseus de falsos pastores, que conduzem o povo de Deus de maneira errada, que não ensinam a palavra de Deus, e ele se apresenta como o verdadeiro pastor de Israel, como aquele que viria, anunciado por Ezequiel 34. Ele se identifica como o Messias, o Filho de Deus, que viria então, enviado por Deus, para apacentar as ovelhas de Deus, chamar as suas ovelhas e apacentar as suas ovelhas. Então, João 10 é um contraste entre os falsos pastores e o Senhor Jesus, que é o verdadeiro pastor de Israel. E eu quero meditar com vocês em algumas características, então, contidas nessa passagem que lemos acerca do verdadeiro pastor das ovelhas, Jesus, em contraste com os falsos pastores. A primeira coisa que eu quero meditar com vocês aí no texto, então, é que, em contraste com os falsos pastores, o verdadeiro pastor, ele entra pela porta. Vejam como é que Jesus explica isso. Dadas essas considerações, eu mostrei a vocês, 9 e o 10 estão ligados. Jesus tem em mente os fariseus e as escrituras do Antigo Testamento, Ezequiel 34. O verdadeiro pastor entra pela porta, versos 1 a 3 na parte A. Jesus disse então: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre. Para este o porteiro abre. O que acontecia, o que Jesus tem em mente com essa comparação entre o pastor e as ovelhas aqui, para você entender? O costume pastoril daquela época. Naquela região não havia muitos lugares seguros, com pastagens suficientes para o rebanho. Então os pastores saíam com seus rebanhos. Quando anoitecia, eles precisavam pôr as suas ovelhas em um aprisco, é uma espécie de um curral sem cobertura no campo, cercado por pedras brutas. As famílias alugavam esse curral e guardavam os seus rebanhos ali. Um detalhe: ali naquele curral, naquele aprisco, mais ou menos assim, retangular de pedras, ele tinha uma porta só, uma entrada só, e as famílias poderiam guardar ali vários rebanhos. Isso é importante. Poderia ter vários rebanhos ali, naquele curral. Isso impedia as ovelhas de saírem, e era um lugar seguro e protegido para as ovelhas, impedindo que lobos entrassem e que ladrões e salteadores entrassem nesse curral e roubassem as ovelhas. Existia um curral maior no inverno, onde os pastores levavam os rebanhos, com uma porta resistente, e onde se contratava um porteiro que ficava ali no curral. Existia também alguns menores. Tá? Então era isso que acontecia.
O que Jesus está dizendo aqui, veja o que ele diz aqui: solenemente, em verdade vos digo. Essa é uma afirmação solene agora, em que ele dirá no embate com os fariseus na sequência: aquele que não entra pela porta das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Na época haviam ladrões que, para roubar as ovelhas, eles escalavam a cerca, eles subiam por outra parte. Eram ladrões e salteadores, eles não eram os pastores das ovelhas, eles não são legítimos. Por que eles são ladrões e salteadores? Porque eles não poderiam entrar pela porta do curral do aprisco, porque só tem uma entrada, e nem o porteiro o conhece, nem o pastor o conhece, nem as ovelhas o conhecem. Então ele tem que entrar por outro lado. Ele é ladrão e salteador, tem que subir por outra parte. Então o contraste aqui que Jesus faz é entre esse ladrão e salteador, que não é conhecido pelos porteiros, pelo porteiro, não é conhecido pelas ovelhas, que sobe por outra parte, e o verdadeiro pastor que entra pela porta. Para este o porteiro conhece e abre a porta para ele. Ele é conhecido do porteiro, é conhecido das ovelhas, e o porteiro abre para ele, porque ele é o dono das ovelhas. Ele é o pastor das ovelhas. Apesar de que nem tudo tem um significado específico numa alegoria, nem tudo você deve tentar explicar cada característica do que aparece aqui, por exemplo, como o ladrão significa uma coisa, o estranho outra, o mercenário outra, o salteador outra. Não. Da mesma forma que Jesus aqui é tanto a porta, no verso 7, nós vamos ver próximo domingo, como o pastor, também os seus inimigos fariseus são apresentados como ladrões, salteadores, estranhos e mercenários. Os fariseus representam isso. E Jesus, o pastor e a porta, que é uma alegoria, você não pode tentar dar sinal em tudo. E o porteiro? O porteiro está aqui aparece para ilustrar o contraste, você não tem que tentar encontrar significado em tudo. Existe o porteiro, ele conhece o pastor, e o pastor, ele é o pastor das ovelhas e entra. O curral, o aprisco aqui simboliza a nação de Israel, o povo de Israel. Ele simboliza isso. Os ladrões e salteadores, os fariseus e líderes de Israel que exploram o povo de Deus, que não ensinam corretamente a palavra de Deus, que desgarram as ovelhas, eles são os ladrões e salteadores aqui. E Jesus é o pastor das ovelhas, enviado por Deus. Jesus é o verdadeiro pastor. Ele entra pela porta do aprisco. Então, esse é o significado. Por isso que os falsos pastores, chamados por Jesus de ladrões, são os fariseus. Assim como ladrões e salteadores, então, assim também esses líderes religiosos estavam intimidando o povo de Deus para ganhar ilegitimamente domínio sobre o povo de Deus. Eles eram falsos pastores, faziam por meio da intimidação, capítulo 9, verso 22, você será expulso da sinagoga se crer em Jesus Cristo. Eles não entravam pela porta, que no verso 7 vai dizer que é Jesus, eles não criam em Jesus, não foram escolhidos por Jesus e não são pastores de Deus. E por meio da intimidação, eles impediam as pessoas de irem até Jesus, para não crerem no pastor de Israel, e expulsavam aqueles que criam no pastor de Israel. Foi isso que eles fizeram com o homem cego. E Jesus está chamando eles aqui de falsos pastores. Várias partes, eles eram chamados de hipócritas. Os fariseus eram legalistas. Eles transformaram a religião do Antigo Testamento numa religião meritória, de uma salvação pelas obras da lei, pela guarda da lei, pela circuncisão. Acrescentaram leis e normas e mais normas à palavra de Deus, e Jesus várias vezes condenou eles. Vocês são hipócritas, vocês trocaram o mandamento de Deus por regras de homens. E aqui eles se apresentam não ensinando o que Deus ensinou, conduzindo o povo de maneira errada. Assim eles eram.
segundo a palavra de Jesus. E Jesus denuncia isso. Vocês são falsos pastores, e se apresenta como o verdadeiro pastor de Israel, o Messias, aquele que tem admissão sobre as ovelhas, que entra pela porta, que Deus enviou para chamar as suas ovelhas. Este é o contraste aqui. Agora você imagina Jesus virando-se para eles dizendo: vocês não são legítimos. Vocês não são. Assim como Ezequiel 34, houve uma denúncia, uma condenação aos falsos pastores. Vocês não servem ao povo de Deus, vocês servem a si mesmos. Vocês pastoreiam a si mesmos, dominam as ovelhas, sacrificam as ovelhas, exploram o rebanho e as ovelhas ficam desgarradas. E Deus diz em Ezequiel: eu mesmo apacentarei o meu rebanho, eu enviarei o meu pastor, que chamará as minhas ovelhas. Além de não apacentar o povo de Deus, de serem falsos, eles expulsavam aqueles que criam no pastor de Israel e queriam entrar no aprisco de forma ilegal, subir pelas paredes. Vocês não são pastores de Jesus, são ladrões e salteadores. Por outro lado, irmãos, Jesus tinha sido escolhido pelo Pai, Jesus foi enviado pelo Pai, e aparece aqui como o verdadeiro pastor em contraste com os falsos pastores. Ele tem o direito das ovelhas, ele entra pela porta e para este o porteiro abre, porque o rebanho é dele, o rebanho pertence a ele, ele é o verdadeiro pastor das ovelhas que haveria de vir. Eu queria dizer algo para vocês aqui, eu acho muito importante nos nossos dias. Falsos líderes, falsos pastores, assim como aqueles em Ezequiel e que Jesus denuncia, fariseus do capítulo 10, sempre foram presentes no meio do povo de Deus, infelizmente. E muito perto das ovelhas, muito perto. A igreja evangélica, não generalizando, está infestada de homens que usurpam uma função que nunca lhes foi dada, que nunca lhes foi conferida, que tem outros objetivos no coração, tem outras mentes, outras intenções, que tentam dominar o povo de Deus ilegitimamente, que prometem o que o verdadeiro pastor nunca prometeu, que ensinam o que o verdadeiro pastor nunca ensinou ou mandou ensinar. E as pessoas estão cada vez mais frustradas com Deus, cada vez mais frustradas com a igreja de Deus, cada vez mais frustradas com pastores. Falsos pastores que não zelam, não cuidam, não oram, não ensinam o rebanho, nem servem ao rebanho, nem pregam o evangelho ao rebanho, apresentando Cristo a esse rebanho, mas que amam serem servidos, que são ladrões e salteadores, usurpam uma função e aprisionam pessoas e dominam pelo medo e pela intimidação. Teologias e mais teologias foram criadas e desenvolvidas para aprisionar pessoas. Sobem por outra parte, por outro caminho, e impedem então, acabam impedindo as verdadeiras ovelhas de irem até Jesus. De irem até Jesus, como foi feito com aquele homem cego. Tenha cuidado com falsos pastores. Tenha cuidado. Tenha cuidado com aquilo que você ouve. Tenha cuidado a quem você empresta os seus ouvidos. Tenha cuidado com aquilo que você assiste, com aquilo que você está lendo, seja criterioso. Quantos crentes presos, enredados, confusos, magoados, porque um dia ouviram alguém que busca outros caminhos, outras formas de chegar até as ovelhas, mas que não são genuínos, não são de Deus, são estranhos. E muitos têm sequestrado o coração de alguns e mentes têm sido roubadas por esse tipo de gente. Ouça a voz do seu Supremo Pastor. É verdade, aqui Jesus se apresenta como bom pastor. O Supremo Pastor também ele chama pastores auxiliares, subpastores e delega responsabilidades a eles. Mas aqui Jesus é o grande pastor comissionado pelo Pai. Ouça a sua voz na sua palavra. Ouça a sua voz. Ele já vai dizer isso daqui a pouco.
Ouça a sua voz na sua palavra quando ele lhe chamar, quando ele lhe exortar, quando ele lhe repreender, quando ele lhe apontar o caminho, dê ouvidos a ele. Ele se utiliza assim de pastores fiéis e de subpastores, pastores auxiliares, a quem ele delega, por meio de quem ele fala. Por meio de quem ele fala. Existem falsos, mas existem verdadeiros. Ele é o sumo pastor, mas ele fala por meio de pastores fiéis e que agem debaixo da sua autoridade e com base na autoridade da sua palavra e não algo intrínseco, criado da sua própria mente. A imagem aqui é essa, a imagem é essa. O verdadeiro pastor é legítimo, ele não precisa subir a cerca, porque ele é imediatamente reconhecido pelo porteiro, especificamente reconhecido pelas suas ovelhas, e ainda que haja outros rebanhos guardados ali, ele entra pela porta, ele vai dizer agora, porque ele conhece cada uma das suas ovelhas. Cada uma das suas ovelhas. Jesus é o verdadeiro pastor. Ele é o enviado pelo Pai. Ouça a Ele. Ouça a Ele. Em segundo lugar, em contraste com o falso pastor, o verdadeiro pastor, versos 3 e 4, não só entra pela porta, mas ele conhece as suas ovelhas pelo nome, cuida delas e as conduz. Eu repito, o verdadeiro pastor conhece as suas ovelhas pelo nome, cuida delas e as conduz. Veja comigo versos 3 e 4. Verso 3: para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Verso 4 na parte A: depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, ele vai adiante delas. A imagem é essa aqui. Durante a noite, o porteiro então ficava no curral das ovelhas, com as ovelhas, na porta. E ele conhece o pastor das ovelhas, o verdadeiro. Então, pela manhã, ouve-se a voz do pastor chegando, e o porteiro abre a porta. E as ovelhas também ouvem a voz do próprio pastor, chamando por elas, e o pastor então as conduz para fora do aprisco. Essa é a imagem. Então, é tão interessante porque vejam os termos. O pastor primeiro chama pelo nome as próprias ovelhas. Dar nome às ovelhas era uma prática comum no Antigo Oriente. E o pastor chama elas pelo nome porque ele as conhece. Ele conhece todas as suas ovelhas. Essa expressão, ele conhece as suas próprias ovelhas, ou ele chama pelo nome, expressa um conhecimento íntimo e pessoal. É isso que expressa essa expressão aqui, íntimo e pessoal. E detalhe, lembra que eu disse para vocês, ainda que havia vários rebanhos no aprisco, por exemplo, o pastor tinha 100 ovelhas, outra família guardava no aprisco mais 30 ovelhas, e a outra mais 50 ovelhas. Ele chama as suas ovelhas, porque ele conhece as suas ovelhas. Ele conhece elas. Isso pressupõe algo interessante, que ele pressupõe que existe aquelas que estão ali, mas que não são dele. Ok? Não são dele. Veja que ele diz, todas as que lhe pertencem, porque existe um verdadeiro pastor e existe um verdadeiro rebanho, as que lhe pertencem. Ele vai adiante delas, ele vai adiante delas, ele vai na frente das ovelhas, ele vai abrindo o caminho, ele vai cuidando das suas ovelhas, dos predadores, cuidando dos perigos, apontando a direção, guiando as suas ovelhas, e ele as conduz para fora. Essa é uma mesma expressão que foi tirada do capítulo 9, em contraposição aos fariseus. Os fariseus, falsos pastores, expulsavam as ovelhas. Eles expulsaram, mas o verdadeiro pastor as leva e as conduz para fora, para os campos verdejantes, para as águas tranquilas.
É o contraste aqui, separando as suas ovelhas das demais. E aqui tem um conceito. Se o curral simboliza Israel e Jesus chama as suas próprias ovelhas dentre o aprisco, aqui tem um conceito que Paulo fala no Novo Testamento, que nem todo de Israel é de fato israelita. Nem todo que é da nação de Israel são judeus, é povo de Deus verdadeiro. Aqui Jesus aponta a separação daqueles dentre Israel, né, que são de fato israelitas, pertencem ao povo de Deus. A estes ele conduz para fora. Isso ele fez com o homem cego. Ele tirou daquele sistema legalista. Ele tirou dali. É muito interessante isso, chamar para fora as ovelhas que lhe pertencem, porque um dos sentidos do vocábulo da palavra igreja é chamados para fora, chamado de um lugar para uma assembleia, para uma reunião. Então o verdadeiro pastor chega no aprisco e chama as suas ovelhas. Isso ele fez no início do evangelho, chamou Pedro pelo nome, chamou Natanael pelo nome, chamou a mulher samaritana. Chama lá o teu marido. Eu não tenho marido. Disseste bem, se tivesse 5 e esse teu não é seu também. Ele conhece as suas ovelhas. Ele chama pelo nome as que lhe pertencem. Logo tem aquelas dentre o aprisco de Israel que não lhe pertencem. Porque ele é o pastor enviado por Deus e veio para chamar as suas ovelhas. Aqueles que são dele. Leia comigo o verso 26 aí, o que ele vai dizer no nosso sermão de João 10 ainda. Mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Isso mostra o conhecimento que o pastor tem das suas ovelhas, aquelas a quem ele veio chamar, e o cuidado do verdadeiro pastor pelas ovelhas. Lembra de Salmo 23 e Ezequiel 34. Ele é o pastor esperado pelas ovelhas de Israel. Num sentido espiritual, irmãos, isso fala conosco, discípulos de Jesus, muito claramente. Veja só, para você entender o que é que Jesus está dizendo aqui na prática, de maneira aplicativa. Assim como o pastor de ovelhas chama as suas ovelhas pelo nome, isso, até hoje existe essa prática, ele chama. Jesus, o verdadeiro pastor, tem o conhecimento íntimo e pessoal de todas as suas ovelhas, de todas aquelas que lhe pertencem. Todas. E da mesma forma como o pastor leva as ovelhas para fora do aprisco, também o nosso pastor, Jesus, reúne seu rebanho para junto de si e leva para fora do legalismo, do pecado, da escravidão, para pastos verdejantes, para águas tranquilas, e os guia pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ele nos chama e nos conduz. Ele nos tira de onde nós estamos e nos conduz. Jesus, como o seu pastor, nunca lhe desamparará, nunca nos excomungará, nunca nos expulsará da sua presença como fizeram os fariseus. Mas como pastor, ele vem ao nosso encontro, ele nos acolhe como fez ao cego, ele nos apacenta, ele nos conhece pelo nome, ele nos cuida, ele nos guarda, ele nos alimenta, ele nos leva, ele nos guia, ele nos fortalece, ele vai à frente, ele nos conduz a pastos verdejantes, ele nos livra do perigo, dos predadores, e ainda que você venha passar pelo vale da sombra da morte, ele está com você. E o seu cajado o consola. E a sua bondade e a sua misericórdia o seguirá todos os dias da sua vida. Jesus cumpre o pastor do Salmo 23 e aquele que viria para apacentar o seu rebanho, de Ezequiel capítulo 34, verso 23. Se Jesus é o teu pastor e você é a sua ovelha, Ele conhece você pelo nome, conduz você às águas de descanso e está cuidando de você. Você tem que lembrar disso. Você precisa lembrar disso.
Quando você estiver desanimada, quando você estiver desanimado, quando você estiver no vale da sombra, você tem que lembrar que você tem um pastor que foi enviado por Deus, comissionado por Deus, para chamar você, para conduzir você para fora, para levar você a pastos verdejantes, e que nada pode arrebatar você das mãos desse pastor. Ele vai dizer isso daqui a pouco. Meus irmãos, nessa passagem aqui você tem doutrina da eleição, da graça divina, a doutrina da vocação eficaz, do chamado eficaz. Ele conhece aqueles que o Pai lhe deu desde toda a eternidade. E ele vai chamar essas ovelhas que são dele, e daqui a pouquinho João vai dizer, e ninguém arrebata elas das minhas mãos, perseverança dos santos. Como você pode não crer nisso? Como é que alguém pode não crer nisso? Esse pastor conhece você por completo. Ele conhece você, ele foi ao seu encontro e fez de você um rebanho, uma ovelha do seu rebanho. E por último lugar, em contraste com o falso pastor, Jesus, o verdadeiro pastor, é reconhecido e seguido pelas suas ovelhas. Sim, as verdadeiras ovelhas reconhecem a sua voz e o seguem. Eu repito, em contraste com os falsos pastores, o verdadeiro pastor, as verdadeiras ovelhas reconhecem a sua voz e o seguem, porque ele é reconhecido e ele é seguido por elas. Veja comigo aí, João diz, verso 3, Jesus disse na parte A, para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Verso 4 na parte B, ele vai adiante delas e elas o seguem porque reconhecem a voz. Que imagem linda, que alegoria linda aqui. Ao contrário do ladrão, do salteador, o verdadeiro pastor entra pela porta, chama suas próprias ovelhas pelo nome, é reconhecido pelas suas próprias ovelhas, porque ele é o esperado delas. As ovelhas ouvem a voz do seu pastor, reconhecem a voz do seu pastor e seguem o seu pastor. Esse que é o verdadeiro rebanho do nosso Senhor. É como se Jesus estivesse dizendo, o que ele está dizendo é o seguinte, trocando em miúdos, eu vim para buscar o povo que o meu Pai me deu desde toda a eternidade. É isso que ele está dizendo aos fariseus. Eu sou o verdadeiro pastor, eu vim buscar aqueles dentre as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele vai dizer daqui a pouco, capítulo 10, eu tenho outras ovelhas também que não são desse aprisco. Eu vim buscar todos aqueles que o Pai me deu, e estes que são meus, estes que me pertencem, estes ouvirão a minha voz, e eles vão sair ao meu encontro e irão me seguir. Eles sairão de onde eles estão e me seguirão, porque eu sou o verdadeiro pastor deles e eu vim buscar eles. É isso que Jesus está dizendo. Que maravilha se você é uma ovelha dele. Significa que você faz parte de um plano que foi elaborado desde toda a eternidade, e que o grande Deus, na plenitude dos tempos, ele enviou o seu Filho, o Messias, o unigênito dele, o pastor das suas ovelhas, para buscar e chamar aqueles que o Pai lhe deu. E um dia ele falou e você ouviu a sua voz, porque ele quis, e então você saiu ao seu encontro e ele conduziu você a pastos verdejantes, de onde você estava. As verdadeiras ovelhas, o verdadeiro Israel de Deus, escutam a voz do seu pastor e o seguem. Elas seguem apenas a ele. Tem um vídeo que eu queria que vocês assistissem depois, é o pastor chamando as ovelhas. Veja esse vídeo na internet, ele é fantástico. Há alguns anos eu assisti ele. Tem um pastor de ovelhas, tem o aprisco, é um cercado, é mais recente, é claro, é um cercado, e as ovelhas estão lá.
no aprisco, um monte de ovelhas. E ele ensina alguns visitantes passando ali a chamá-las. Tem um chamado especial, que eu não vou imitar aqui, vai ficar muito feio. Vai ficar ridículo fazer isso aqui. Mas, e aí chega um cidadão lá, uma menina, e começa a chamar as ovelhas. E as ovelhas no pasto, comendo. E ela chama, e fica chamando e nada. Aí aparece no vídeo, segunda tentativa, aí vem outro rapaz, terceira tentativa, e as ovelhas nem bola. Daqui a pouco, irmão, chega um senhorzinho, e ele chega perto do aprisco, e ele faz o mesmo chamado, ele chama. As ovelhas estão assim, daqui a pouco, elas fazem assim. E elas começam a gritar. Ele só chamando, e elas começam a gritar, daqui a pouco elas começam a vir. Onde ele está? O verdadeiro pastor chama as suas ovelhas, elas ouvem a sua voz e elas o seguem. Elas reconhecem a sua voz. Veja o verso 5 comigo. De modo nenhum seguirão os estranhos, o estranho, elas fugirão dele porque não conhecem a voz dos estranhos. Aí fica o estranho chamando a ovelha, ela, não é o meu pastor, essa voz aqui é estranha, essa voz eu não conheço. Quando o pastor chama, você tem escutado a voz do seu pastor, você reconhece a voz dele? Você consegue reconhecer a sua voz? Você é uma ovelha do seu rebanho, você o segue. Assim como as ovelhas reconhecem a voz do pastor e o seguem, atenção, assim também as verdadeiras ovelhas rejeitam o estranho. Rejeitam o estranho. O verdadeiro discípulo de Cristo reconhece a voz de Cristo na sua palavra e o segue. E rejeita a voz do falso pastor, reconhece como falso e rejeita. Esse não é. Rejeita a sua doutrina, rejeita a sua teologia, rejeita a sua filosofia, rejeita a sua literatura, rejeita os seus vídeos, rejeita a sua pregação e não o segue. Essa é a verdadeira ovelha, porque tudo que ele diz é estranho. É estranho. O verdadeiro discípulo, a verdadeira ovelha está convicta de que quer seguir o único pastor, Jesus, aquilo que ele fala na sua palavra. Dos demais ela foge. Ela foge. Fuja do ensino de falsos pastores, rejeite a sua voz, ao mesmo tempo que ouça a voz do verdadeiro pastor. É a única maneira de você discernir. É a única maneira. Como é que você vai discernir o erro, o falso, pelo verdadeiro? Você tem que conhecer, ouvir a sua voz. Por que você acha que tem um monte de ovelhas confusas e desgarradas? Porque elas deixaram de ouvir a voz do pastor na sua palavra, mas nunca deixaram de ouvir o estranho. Nunca deixaram de ouvir o estranho. Porventura não foram os fariseus que tentaram arrancar do cego a verdade em que ele creu? Não foi isso? Fala aí, fala a verdade aí. Dê glória a Deus, tentando arrancar um homem que havia crido. É isso que o falso pastor faz, tentar arrancar a verdade do seu coração. Fuja, você precisa da verdade para discernir a mentira. Ouça a voz do seu pastor na semana, do grande pastor das ovelhas. Não rejeite o culto a ele, é onde ele fala com você também. Ele fala na semana, mas é o culto, é o dia que ele separou para falar com você. Muitos deixam disso. Eu não sei o que poderia ser mais doce do que a voz do nosso sumo pastor. Eu não sei. Mas Jesus lhe propôs esta parábola, verso 6. E eles, os fariseus, não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Hoje você aprendeu algumas características do verdadeiro pastor das ovelhas, Jesus, em contraste com os falsos pastores. Em contraste com eles, o verdadeiro pastor entra pela porta. Ele tem direito de admissão. Ao contrário do ladrão, ele foi enviado para isso, para buscar as suas ovelhas. Segundo, o verdadeiro pastor conhece as suas ovelhas pelo nome, cuida delas e as conduz. E terceiro, ele é reconhecido e seguido pelas suas ovelhas. As ovelhas reconhecem a sua voz e o seguem. Eu queria encerrar aqui com
2 ou 3 aplicações finais, rápidas. Se Ele, o verdadeiro pastor, está chamando você nessa manhã, siga-o. Você que me ouve pelo nosso canal, que tem assistido, acompanhado a nossa série de sermões, se Jesus está chamando você a ouvir esse sermão, ouça a sua voz. Se você reconhece a sua voz, se arrependa dos seus pecados e siga-o. Siga-o. A internet abriu porta para falsos. Esse é o perigo. Quais vozes você tem ouvido, do que você tem se alimentado? Leia bons livros teológicos, confessionais, leia a Escritura. Primeiro a Escritura Sagrada, discirna a voz do seu pastor. Depois leia bons livros, literatura. Tem um monte de gente, cristãos, irmãos, às vezes assistem um monte de gente na internet. Depois pega um pouquinho de cada um e junta e faz um Frankenstein teológico. E aí fica confusa. Rejeite o estranho. Ouça a voz da verdade para discernir o erro. As verdadeiras ovelhas ouvirão a sua voz. Existe uma profecia contra falsos pastores. Leia depois Jeremias 23, do 1 ao 4. Existe uma profecia como Ezequiel também. É o mesmo teor. Haverão de prestar contas a Deus. Mas eu queria dizer para você aqui, se você tem a Cristo como seu pastor, e é ovelha do seu rebanho, Ele conhece você, Ele sabe por aquilo que você passa, não importa o que você esteja vivendo nesse momento, não importa o que você já viveu no passado, não importa o que você passará, o sumo pastor sempre estará presente com você, Ele sempre estará com você, porque foi Ele que lhe chamou, Ele veio até você a esse mundo para chamar você pelo nome e para conduzir você, para guiar você. Foi Ele. Tudo que você precisa para viver nesse mundo, não fique flertando com o pecado e com outras coisas. Tudo que você precisa, o seu pastor lhe provê. Nele você tem tudo o que é necessário para a vida e para a piedade. Tudo que você precisa está no seu pastor, Jesus Cristo. Segundo, pastores, o trabalho do Supremo Pastor é refletido de certa maneira no trabalho dos auxiliares, dos subpastores, a quem ele chama e delega responsabilidades debaixo da sua autoridade, de acordo com a sua palavra. Cristo fala por meio de pastores auxiliares que têm compromisso com Ele e que têm compromisso com a palavra dEle. Você precisa ouvi-los e reconhecer a voz do seu pastor. Reconheça o sumo pastor por meio da voz dos auxiliares, quando forem fiéis ao seu pastor, ao sumo pastor. Ore por eles, ore por pastores, presbíteros da igreja que têm orientações. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas como Deus quer. De boa vontade, não de sorte da ganância, não como dominadores daqueles que lhes foram confiados. Ore pelos pastores, presbíteros da igreja, mas sigam o supremo pastor da igreja. Que Deus abençoe a sua vida. Fiquemos de pé.